num canto discreto do mundo, onde o tempo caminha mais devagar. Há uma cidade pequena, de ruas estreitas, casas baixas e árvores antigas. Ali, a pressa parece não ter morada. Os dias deslizam como páginas amareladas de um livro esquecido, e as noites chegam macias, como um cobertor dobrado com carinho. É nesse lugar que se encontra a livraria de Elísio, uma loja antiga, de fachada tímida, com janelas embaçadas pelo tempo. Na porta, um sino de bronze avisa, com um tilintar delicado. Quando alguém entra, o que acontece cada vez menos. Dentro dela, o ar tem o cheiro doce e denso de papel antigo, misturado a poeira, café frio e memórias. As estantes, altas e desiguais, parecem tocar o teto, e cada uma conta sua própria história. Só pela forma como range. Ali, vivem milhares de livros, cada um guardando um universo inteiro entre duas capas. E no meio disso tudo, está Elísio, um senhor de passos lentos e olhar tranquilo. Costuma usar coletes de lã mesmo quando não faz frio, e seus óculos escorregam suavemente pela ponta do nariz, como se também quisessem ler o mundo de outro ângulo. Elísio tem um dom raro, ele escuta os livros. Sim, ele os escuta, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Sabe exatamente em qual prateleira mora um poema triste, e onde repousa uma história que traz consolo nas noites solitárias. Costuma conversar baixinho com os títulos, como quem reencontra velhos amigos. Seus dias seguem um ritual sereno. Acorda cedo, abre a loja com uma chave enferrujada, passa um pano na vitrine, liga uma vitrola que toca valsas suaves, e prepara um café fraco que bebe em goles espaçados, enquanto observa a rua. Às vezes, algum estudante entra em busca de um livro raro. Outras vezes, um turista curioso se surpreende com a loja, como quem encontra um relicário no meio do caminho. Mas, na maior parte do tempo, Elísio está só, e ele não se importa. Para quem vive entre palavras, a solidão é uma companhia gentil. Foi numa tarde assim chuvosa, morna, suspensa no tempo, que tudo começou. Elísio decidiu organizar uma das prateleiras mais altas da loja, aquela onde dormiam os livros mais antigos, que quase ninguém mais procurava. Subiu com cuidado em um banquinho de madeira, equilibrando-se, com o corpo curvado pela idade e a destreza de quem conhece cada rangido do chão. Tirou um livro de capa bordô, grossa, com letras douradas já desbotadas, poesias esquecidas do século XIX. Ao abri-lo, algo escorregou de dentro das páginas centrais. Um papel fino, dobrado com extremo cuidado, com uma tonalidade suave de azul desbotado. Era uma carta antiga, escrita à mão, com uma caligrafia tão delicada que parecia bordada. Não havia selo, nem envelope, apenas o papel, dobrado em 3 partes perfeitas, e um nome asinado ao final, Beatriz. Elísio sentiu um arrepio leve, não de medo, mas de descoberta, como quem encontra uma mensagem em uma garrafa lançada no mar do tempo. Ele caminhou até sua poltrona preferida, com a carta nas mãos e o coração aquecido por uma curiosidade suave. Sentou-se devagar, colocou os óculos na ponta do nariz e começou a ler. Meu querido Tomás, há palavras que não cabem em bocas. A pressa não fosse suficiente. Medo de que teus passos fossem maiores do que os meus sonhos. Esperei por ti no banco sob o ipê amarelo, dia após dia, como quem espera o verão num inverno sem fim. Não sei se ainda voltas, mas aqui, onde mora meu afeto, ainda florescem as mesmas roseiras. Com amor, Beatriz. Elísio recostou-se na poltrona, segurando a carta contra o peito. Havia algo naquela letra, naquele papel pálido, algo que o fazia respirar mais devagar. Era como se ele tivesse aberto uma porta que dava para outra vida, para outro tempo, para outro coração. Ele ficou ali, em silêncio, por muito tempo. A chuva do lado de fora parecia acompanhar o compasso da história, pingando com delicadeza nos vidros embaçados. E naquele instante, Elísio tomou uma decisão silenciosa. Ele iria descobrir quem era Beatriz, e por que aquela carta nunca chegou a Tomás.
Naquela noite, a livraria permaneceu iluminada por mais tempo do que o habitual. A lâmpada amarelada da escrivaninha lançava um brilho quente sobre o papel azul pálido, enquanto Elísio, com a testa franzida e os olhos marejados, relia a carta. Pela quarta vez, ele a estudava como um detetive silencioso, não buscando culpados, mas procurando sentido. Cada frase parecia conter muito mais do que dizia. A escolha das palavras, a suavidade da tinta, o modo como o nome Tomás era escrito com um carinho quase visível. A carta falava de um banco sob um ipê amarelo, de uma espera constante, e de um jardim onde floresciam roseiras. Elísio recostou-se na cadeira, fechando os olhos. Tentava imaginar o lugar. O som do vento entre as folhas do ipê, o perfume das rosas, o sol poente banhando tudo com um tom dourado e melancólico. Mas onde ficava esse jardim? E quem eram Beatriz e Tomás? Na manhã seguinte, o céu ainda estava coberto por nuvens pálidas. A cidade acordava devagar, com o som de bicicletas passando, um sino distante da igreja, e o perfume de pão quente se espalhando pela rua. Elísio trancou a livraria por algumas horas. Levava consigo a carta dobrada com cuidado dentro de um caderno de couro, como quem carrega um segredo antigo no peito. Sua primeira parada foi a biblioteca municipal, um casarão antigo, com escadas de mármore gasto, e prateleiras altas que exalavam o mesmo aroma de lembrança que sua própria livraria. Lá, pediu para consultar os jornais da cidade da década de 1910. A bibliotecária, uma senhora magra de cabelos brancos, ficou curiosa, mas não fez perguntas. Apenas sorriu, como se reconhecesse em Elísio um guardião de coisas preciosas. Ele passou horas entre manchetes desbotadas, notícias sobre bailes, colheitas, eleições, casamentos. Mas nenhum Tomás, nenhuma Beatriz. Ainda assim, ele não se decepcionou. A busca em si já era uma espécie de travessia. Elísio começou a caminhar pela cidade com olhos novos. Tudo parecia ter ganhado outra cor, como se a carta tivesse acendido algo dentro dele. Passou pela praça central. Ali havia um banco de madeira antigo, sob um ipê amarelo. Na verdade, havia 13 ipês, mas só um deles tinha as raízes expostas. Como descrito na carta, Elísio parou, sentou-se, olhou ao redor com a atenção de quem procura fantasmas. E ali, sentada no banco ao lado, estava uma senhora muito idosa, com um guarda-chuva florido, e um olhar que parecia ter atravessado o século. Elísio a cumprimentou com um leve aceno. Ela respondeu com um sorriso sem pressa. Bom dia, meu senhor. Bom dia. Desculpe perguntar, mas a senhora mora aqui há muito tempo? Ela riu baixinho, como quem escuta essa pergunta há décadas. Desde antes dos ipés serem plantados, talvez. Elísio sorriu. Havia encontrado a pessoa certa. Sentaram-se em silêncio por alguns segundos. Então, com cuidado, ele tirou a carta do caderno e a mostrou. A senhora a leu com atenção. Seus olhos umedeceram levemente. Ela então falou: Beatriz. Eu me lembro desse nome. Era uma jovem muito bonita. Tinha olhos que pareciam saber segredos. Costumava vir aqui, todos os fins de tarde, com um caderno no colo, escrevendo sem parar. Elísio ouviu em silêncio, o coração batendo compassado. Diziam que ela estava noiva de um rapaz chamado Tomás. Mas ele viajou para longe, prometeu voltar. E ela ficou esperando. Primeiro com flores nos cabelos. Depois, só com o silêncio no olhar. Um dia, ela parou de vir. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Dizem que se mudou, outros que adoeceu, mas sei que, até o fim, ela nunca deixou de escrever. Elísio agradeceu com os olhos marejados. A senhora apenas tocou-lhe o braço, com a leveza de uma lembrança boa. Algumas histórias não querem ser esquecidas, moço. Elas só precisam de alguém que as escute. Som de vento passando pelas árvores, folhas secas sendo levadas. Naquela noite, Elísio voltou para casa. Sentou-se novamente em sua poltrona. Leu a carta em voz alta, desta vez, como se falasse com Beatriz. Como se sua voz pudesse atravessar o
Tempou alcançar aquele coração silencioso que tanto esperou. Ele percebeu que a história daquela carta era maior do que uma simples investigação. Era um convite, um chamado para sentir, para recordar, para compreender que o afeto mesmo não vivido permanece vivo. E ele, Elísio, agora era o guardião dessa memória. Os dias que se seguiram foram de nuvens baixas e ventos mornos. Era como se a própria cidade respirasse mais devagar. E nesse compasso lento, Elísio prosseguia com sua busca, não por obrigação, mas por uma delicada reverência à beleza de uma história esquecida. Ele começava cada manhã com a mesma rotina. Abria a livraria, arrumava os livros mais por afeto do que por necessidade, colocava a vitrola para tocar um disco antigo, e depois trancava a porta por dentro. Agora, mais do que nunca, sua atenção estava voltada à carta, e tudo o mais parecia descansar em silêncio. Sentado à mesa, Elísio listava os nomes e lugares citados na carta: o banco, o IP, o jardim com roseiras, o cais do rio. Mas havia também uma referência quase apagada, na margem inferior da folha: Rua das Acácias, número 12, atrás da antiga escola paroquial. Ele anotou: a Rua das Acácias era uma das mais antigas da cidade, e ficava na parte alta, onde o vento soprava com mais liberdade. As casas tinham varandas com trepadeiras escorrendo pelas grades. Elísio caminhou até lá numa tarde cinzenta. O número 12 estava ocupado por um sobrado meio em ruínas, com janelas pregadas e portão enferrujado. Ao lado, um terreno coberto de mato alto. Ele circulou devagar pelo quarteirão, olhando cada pedra do calçamento como se procurasse pegadas do passado. Na esquina, encontrou um senhor encurvado, regando violetas numa jardineira de madeira. Com licença, o senhor morou aqui há muito tempo? Mais do que devia, respondeu o homem, sorrindo sem levantar o olhar. Lembra da escola paroquial que havia aqui perto? Lembro, sim. Ficava atrás daquele sobrado ali. Pegou fogo há décadas. Dizem que foi por velas acesas. Numa noite de celebração, Elísio sentiu um calafrio leve. Aquela era a escola onde, talvez, Beatriz tivesse ensinado, ou estudado, ou apenas observado o mundo pela janela. E havia um jardim, com roseiras. O homem parou de regar. Olhou para o vazio por alguns segundos. Sim, como soube disso? Estou seguindo uma carta, disse Elísio, quase como um sussurro. O senhor assentiu com um leve sorriso. As cartas às vezes sabem mais que os próprios olhos. Trilha instrumental suave, como uma brisa leve entre folhas. Elísio entrou no terreno por um buraco na cerca. Lá dentro, entre entulhos, galhos secos e arbustos selvagens, ainda havia uma única roseira. Torta, retorcida, mas viva. Com os dedos trêmulos, ele tocou uma das pétalas secas, como quem pede desculpas por chegar tão tarde. Ali mesmo, sentou-se no chão, tirou a carta do bolso do colete e a leu novamente. As palavras agora ganhavam cenário, cheiro, cor. E foi ali, entre silêncios e flores mortas, que Elísio teve uma ideia. Haveria mais cartas, mais escritos, algum diário, talvez? No dia seguinte, ele voltou à biblioteca. A bibliotecária, Dona Célia, o esperava com uma pasta nas mãos. Achei algo que talvez lhe interesse. Era uma caixa de documentos pessoais doados anos atrás, sem nome certo. A maioria era papelada comum, mas entre eles, um pequeno caderno de capa de tecido azul. No canto inferior, B. L. F. Beatriz L. Ferreira. Elísio abriu o caderno com cuidado. As páginas estavam desbotadas, mas legíveis. Não era um diário, exatamente. Eram fragmentos de sentimentos, reflexões poéticas, frases soltas, metáforas que se repetiam. Espera, silêncio, rio, flores não colhidas. Trechos como este: não é a ausência que mais pesa, mas o que deixamos de dizer antes dela chegar. Ou, escrevo como quem lança uma garrafa ao março, não para que alguém a encontre, mas para que o próprio gesto me salve. Elísio fechou o caderno com as mãos entrelaçadas. Naquele instante, sentiu que Beatriz estava mais próxima do que nunca.
mais viva do que qualquer foto, mais presente do que muitos que ainda respiram. Som ambiente volta para a livraria. Relógio antigo marca a hora, 18 horas. Naquela noite, Elísio não quis dormir. Sentou-se à sua escrivaninha com uma vela acesa, e espalhou sobre a mesa a carta, o caderno e suas próprias anotações. Havia criado um mapa da memória, uma rota feita de sentimentos, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava vivendo algo, mesmo sem sair do lugar. Algumas histórias são como rios, nascem discretas, entre as pedras da memória, e seguem seu curso lentamente, até que, um dia, desaguam em algo maior. Era isso que Elísio sentia, como se estivesse sendo conduzido por um fio invisível, bordado, com lembranças que não eram suas, mas que, de alguma forma, o tocavam profundamente. Na carta de Beatriz, havia um último local citado, o cais do rio, onde as palavras que não foram ditas evaporaram com o vento. Elísio conhecia o lugar. Ficava na parte baixa da cidade, onde o rio corria calmo entre pedras grandes e árvores antigas. Era um canto pouco visitado, quase esquecido pelas novas gerações, mas ainda vivo para os que se lembravam de olhar para trás. Ele foi até lá em uma manhã nublada, quando o céu era de um cinza claro e o ar cheirava a terra úmida. Desceu devagar pelas escadas de pedra, ouvindo o som de suas próprias passadas ecoar no vazio. Ao chegar ao cais, sentou-se sobre uma estrutura de madeira gasta, que estalava sob o peso leve do seu corpo. Ali, observou o rio por longos minutos. Não procurava respostas, apenas sentia. O cais ainda estava lá, mas não era mais o mesmo da carta. O tempo o havia corroído, como corrói as palavras que não foram ditas. E, mesmo assim, havia beleza nisso, na permanência imperfeita, na lembrança que insiste em florescer onde já não há jardim. Enquanto olhava para o horizonte, Elísio percebeu que não estava sozinho. Um homem alto, magro, com chapéu de palha e roupas simples, observava o rio do outro lado. Elísio o reconheceu vagamente. Era Norberto, o jardineiro da praça. Mesmo que regava violetas semanas atrás. Bonito aqui, não é? Disse Norberto, atravessando devagar para se sentar ao lado de Elísio. É sim, parece que o tempo caminha diferente por aqui. Sempre caminhou, respondeu Norberto com um sorriso sereno. Foi aqui que ela esperava. Elísio o olhou com surpresa contida. A Beatriz? Norberto assentiu. Todos os domingos. Sentava-se naquele canto ali. Apontou para uma pedra coberta por musgo. Levava um livro, um lenço branco e uma flor. Sempre a mesma, uma rosa branca. Elísio permaneceu em silêncio, como se a memória de Norberto fosse um filme antigo passando em sua frente. Tomás partiu de navio. Dizia que iria fazer fortuna, aprender línguas, voltar com o mundo nos olhos. Mas nunca mais voltou. E ela? Perguntou Elísio, com a voz quase sumindo. Ela ficou. Escrevia cartas, mas nunca enviava. Dizia que era para manter o coração em ordem. Música instrumental suave retorna notas longas e calmas ao piano. Norberto suspirou. Muita gente acha que a vida é feita só do que acontece, mas eu aprendi que ela também é feita do que não foi. Elísio fechou os olhos por um momento. As palavras de Norberto ecoaram dentro dele como uma oração. Eu encontrei uma das cartas dentro de um livro. Foi isso que me trouxe até aqui. Norberto olhou para o rio, pensativo. Então, de certo modo, ela chegou. Naquele dia, Elísio não levou nada com ele, mas voltou para casa com o coração mais leve. A história de Beatriz e Tomás, embora triste, não era mais uma sombra esquecida. Era uma chama silenciosa, que agora brilhava, mesmo que pequenina, dentro de alguém que se importou em escutá-la. De volta à livraria, Elísio abriu o livro onde encontrara a carta. Folheou suas páginas lentamente e, entre elas, deixou um bilhete escrito de próprio punho. Se um dia você encontrar esta carta, saiba que ela não está perdida. Ela apenas esperava por alguém com tempo para escutá-la. Fechou o livro com delicadeza e o devolveu à prateleira mais alta. Depois, acendeu uma vela,
colocou uma música suave para tocar e sentou-se em sua velha poltrona, olhando pela janela enquanto a noite caía. E pela primeira vez em muito tempo, Elísio não se sentia só. Na manhã seguinte, a cidade acordou coberta por uma névoa fina. Era como se o mundo, por um instante, tivesse se envolvido num cobertor de silêncio. Elísio já estava desperto antes mesmo do sino da igreja bater 6 horas. Tinha dormido pouco, mas não se sentia cansado. A mente estava desperta, e o coração, inquieto, mas em paz. Sentado à mesa de sua livraria, com uma xícara de chá de erva doce entre as mãos, ele começou a escrever. Não uma história, não uma carta, mas lembranças. Lembranças que, até então, ele pensava que estavam esquecidas. Rosto de sua esposa, falecida há mais de 2 décadas. Do dia em que a conheceu, ainda jovem, quando ela lhe pediu um livro de contos russos. Das conversas sobre o futuro que nunca veio, das tardes que passaram lendo lado a lado. Sem dizer palavra, Elísio escreveu por horas, sem pressa, como quem costura a própria alma, ponto por ponto. Trilha suave de piano ao fundo, com som de pena riscando o papel. A carta de Beatriz havia aberto uma porta, não apenas para o passado dela, mas também para o dele. Aquele era o dom dos sentimentos sinceros. Eles ecoavam e tocavam outros corações, mesmo que distantes no tempo. Cena: visita ao cemitério antigo. Som de passos lentos sobre cascalho, vento passando entre árvores secas. Na tarde daquele mesmo dia, Elísio decidiu visitar o antigo cemitério da cidade. Ficava no alto de uma colina, protegido por muros cobertos de herá e ladeado por ciprestes tortos e centenários. Não sabia exatamente o que procurava. Talvez um nome, talvez um silêncio. Caminhou por entre os túmulos de pedra, lendo os nomes esculpidos com mãos que já não existiam, até que parou diante de uma lápide simples, gasta pelo tempo, coberta por musgo. Ali estava escrito: Beatriz L. Ferreira 1889-1953. Aqui repousa quem viveu com delicadeza, esperou com fé e amou com poesia. Elísio ficou ali, imóvel. O tempo parecia ter parado, como se todas as respostas estivessem contidas naquele epitáfio. Não houve dor, não houve tristeza, apenas um calor no peito, e uma lágrima solitária que escorreu sem esforço. Elísio então retirou de dentro do bolso a carta, dobrada com todo o cuidado. Leu em voz baixa, ali mesmo, junto ao túmulo: esperei por ti no banco sob o ipê amarelo, dia após dia, como quem espera o verão num inverno sem fim. Ao terminar, abaixou-se e colocou a carta sobre a pedra. Depois, retirou do chão uma pequena rosa selvagêmea, pousou ao lado do papel, fechou os olhos, e por um instante, sentiu uma brisa suave passar por seu rosto, como se uma voz sem som dissesse: obrigada. A volta para casa foi silenciosa, mas dentro de Elísio havia música. Ele abriu a livraria, como sempre fazia, mas algo havia mudado. Agora, cada livro parecia mais vivo, cada palavra mais necessária. Passou a dedicar um tempo a escrever pequenas cartas, não para alguém específico, mas para o mundo. Cartas que deixava escondidas dentro de livros, nas páginas centrais, como quem planta flores invisíveis. E nelas, escrevia coisas como: se você encontrou esta mensagem, saiba que tudo o que você sente é digno de ser sentido. Ou, a saudade é a forma mais bela do tempo dizer que algo valeu a pena. A livraria começou a receber mais visitantes. Não muitos, mas os certos. Gente em busca de consolo, de silêncio, de alguma resposta que não cabe nos olhos, mas sim no peito. E, em todos eles, Elísio via reflexos. Reflexos da espera de Beatriz, da ausência de Tomás, de suas próprias dores e doçuras. O tempo, na cidade pequena, continuava a caminhar com passos lentos. As estações seguiam seu ciclo com doçura, e o mundo parecia mais calmo, mais disposto a escutar. A livraria de Elísio, embora a mesma por fora, havia se transformado por dentro. Agora, entre os livros, também habitavam sorrisos, memórias resgatadas, e palavras que não queriam mais dormir sozinhas.
Elísio continuava com seus hábitos, o café fraco, a vitrola tocando valsas antigas, e os olhos atentos às histórias que ainda não haviam sido contadas. Mas, de tempos em tempos, ele encontrava um visitante especial, alguém que chegava com um olhar vago, como quem procurava algo que não sabia nomear. E Elísio, com a calma de quem compreende o silêncio, oferecia um livro, nunca o mesmo, sempre o certo. Entre suas páginas, havia sempre uma carta, uma dessas que ele mesmo escrevia, pequenas sementes de afeto, plantadas com a esperança de que florescessem onde mais fossem necessárias. Certa tarde, um rapaz jovem entrou na loja. Trazia uma mochila nas costas e olhos cansados. Disse que procurava um livro para alguém que tinha ido embora. Não especificou quem. Elísio não perguntou, apenas caminhou lentamente até a prateleira mais antiga. Tirou um exemplar de capa azul desbotada. Poesias esquecidas do século XIX. O mesmo livro, a mesma carta que um dia escorregou de dentro das páginas. Mas agora, em seu lugar, havia outra carta, escrita por Elísio. Alguns amores não precisam ser vividos para serem reais. Eles existem pelo simples fato de terem nascido. Se você sente, então é verdade. E se dói, é porque valeu. O rapaz leu em silêncio, apertou o livro contra o peito, e agradeceu com um sorriso contido. Saiu sem dizer mais nada, mas levou consigo uma história, e talvez, uma cura. Naquela noite, Elísio fechou a loja mais cedo. O céu estava limpo, salpicado de estrelas tímidas, e o ar tinha cheiro de terra molhada e coisa antiga. Sentou-se em sua poltrona. Lá fora, a chuva caía leve, como um sussurro, e dentro dele, havia um silêncio bom, um silêncio que não pesa, mas embala, como o fim de um bom livro, como um abraço antigo reencontrado no escuro. Elísio então pensou em Beatriz, e em Tomás, e em todos os sentimentos que não chegaram ao destino, mas que, ainda assim, floresceram. Talvez o amor não precise sempre de um final. Talvez o que importa mesmo seja tê-lo sentido, tê-lo carregado com dignidade, tê-lo transformado em algo que toca a outros corações, mesmo quando a própria história termina. A música suavemente desacelera. Som de relógio antigo marcando meia-noite e assim, o velho livreiro adormeceu, com a cabeça recostada no encosto macio, e um leve sorriso nos lábios. E ao lado dele, sobre a mesa, descansava uma nova carta, ainda sem destinatário, esperando apenas alguém com tempo para escutá-la.